queria abordar essa questão da mulher nas Olimpíadas, né, nos Jogos Olímpicos. Você viu essa evolução? A gente está falando agora, né, 48%, agora finalmente se consegue 50%, mas foi uma luta e tem sido uma luta grande, né? Uma luta enorme. É uma luta enorme. A origem dessa luta foi a formação do olimpismo moderno, o Barão de Coubertin e tal, que tem textos do Coubertin, vários textos, dizendo que e as mulheres ficam na arquibancada aplaudindo. Não podiam competir. Não podiam competir. Durante um tempo, as mulheres não podiam correr maratona na rua. Nos anos 60, uma mulher se escondeu e quando largou, ela entrou e a polícia foi lá para tirar ela. Mas isso é Olimpíada? Não, isso maratona de rua. Tá. Então, nos jogos, elas não podiam. Durante uma boa parte dos jogos, eu não lembro quando que elas entraram, foram admitidas 3 ou 4. E o mundo do esporte está repleto de injustiça para as mulheres. Teve um caso famoso de 2 corredoras da Índia, que eram as melhores do mundo, tinham tempos ótimos, iam para as Olimpíadas, e aí, para não prejudicar algum atleta homem, elas foram acusadas de não serem mulheres de verdade, que tinham um componente de testosterona muito alto, e elas foram banidas do esporte. Tem uma atleta australiana, Semeneva, que era considerada masculina demais, e os testes são... Então, o mundo do esporte foi muito injusto com as mulheres, principalmente nos Jogos Olímpicos. E as mulheres, de certa forma, esfregaram isso na cara do mundo do esporte, porque tem mulheres, Nadia Comaneci, Maria Mutola, tem nadadoras incríveis, Kate Ledeck e tal. Então, as mulheres acabaram tendo que conquistar esse espaço na marra, e depois que elas conquistaram, elas, enfim, esfregaram isso nos homens. Essa discussão, Silvia, vem de muitos anos e vai durar muitos anos. Agora que as mulheres são 50% dos jogos, tem uma discussão muito importante em relação aos atletas trans. Isso. Se eles podem ou se eles não podem. Essa polêmica chega no COI, quando você também estava lá. Dentro. Como nós vamos fazer? Vai ter, não vai ter? Como é que foi para você isso? Bom, primeiro o COI tem 120, 130 anos, alguma coisa assim, talvez um pouco mais. Nunca teve uma presidente mulher. Verdade. Tem uma hipótese de ter uma concorrente mulher na eleição que substitui do substituto do Thomas Bach. Ele, de vez em quando, fala que vai apoiar uma nadadora da Rodésia, que é presidente da comissão de atletas, para ser candidata. Mas não é fácil. É uma instituição muito tradicional. Muito. Ou muito machista. As duas coisas. Tá. Os Jogos Olímpicos começaram a ser fundados ou trabalhados pelo Coubertin numa época de crise da Europa, sabe? Crise social, crise intelectual. Então, os Jogos Olímpicos eram uma saída. Logo depois, você teve todo o movimento nazista. Então, é fato histórico e comprovado na literatura, vários desses caras se abrigaram no COI. Porque eram nobres europeus. A família real britânica, na época do nazismo, era nazista. Eles, hoje, isso é consagrado nos livros. Não é que era um nazista praticante, mas tinha uma predileção política pelo nazismo, pela extrema-direita nazista. Então, aí tivemos os Jogos de 36, que foram os Jogos do Hitler. Eram Jogos Olímpicos desenhados para mostrar a supremacia do homem branco ariano. E aí tem umas histórias assim engraçadas. Primeiro, um conhecido dos brasileiros, muito conhecido dos brasileiros, articulou para convencer o Hitler a fazer os Jogos de 36 em Berlim. E ele era presidente da Federação Francesa de Futebol na época, e para sacramentar a candidatura de Berlim, ele organizou um jogo de futebol entre a seleção da França e a seleção da Alemanha. E a partir desse jogo, Hitler se convenceu e falou, vamos fazer. Esse cara era um cara conhecido dos brasileiros porque ele se chamava Jules Rimet. Olha. Que deu o nome à taça que a gente ganhou e depois perdeu. E foi derretida por alguma... Jules Rimet convenceu o Hitler. Jules Rimet foi o ator que convenceu o Hitler a fechar... Olimpíada. Vamos fazer a Olimpíada. Tá.
Vários amigos dele, principalmente o Goebbels, achavam que era uma boa, mas ele ficou com medo, porque abriu a Alemanha para a gente todos. E aí os deuses do esporte pegam um negro americano, Jesse Owens, botam ele lá e ele ganha tudo. Nossa. Que era importante na época, que eram as provas do atletismo. O Hitler estava preparado para entregar as medalhas nas provas principais. E aí, uma delas, pelo menos, ele entregou para o Jesse Owens, furioso. Ele entregou para o negro. Entregou. Tá. E aí tem um jornalista famoso da época, Albert Speer, que era muito amigo do Hitler e que fez os melhores livros sobre essa época, sobre a política do esporte nessa época. E ele estava sentado do lado do Hitler na arquibancada numa das provas que o Jesse Owens venceu. Aí o Hitler falou para ele, segundo ele, porque esse é um texto consagrado na literatura olímpica acadêmica. Ele falou, não dá, porque esses negros vêm de muito longe e eles passam a juventude, a infância, pulando de galho em galho nas árvores. Uau. Então eles desenvolvem uma musculatura diferente. Isso é uma vantagem injusta, eles deveriam ser banidos dos jogos. Disse Adolf Hitler ao seu amigo na arquibancada em 1936. Há cerca de 2 anos surgiu uma nadadora americana, Lia Thomas, que é trans. Ela foi menina até os 16, depois ela foi menina. As grandes federações, principalmente natação e atletismo, pela quantidade de atletas que elas mexem no mundo inteiro, elas já estão... E a Federação de Esportes College, né, de universitários dos Estados Unidos também, eles têm um programa de transição de 3 anos para atletas trans. Já é uma evolução. Já é uma mega evolução. E esse programa vai reequilibrando os níveis de testosterona e tal, e vai fazendo uma adaptação química, pessoal e esportiva. Uma transformação. Para poder competir para que a da mesma forma. Trans se transforme e com os níveis adequados de testosterona para competir. Testosterona foi o primeiro doping célebre, né? Não foi o único, mas foi o primeiro. Mulheres tomavam testosterona para ficar mais fortes. Para poder ficar forte. Era uma droga famosa com as atletas da Alemanha Oriental, na época do comunismo e tal, que dominaram jogos durante muitos anos. A Lia fez esse processo, estava apta a competir, vai para a primeira competição, destrói tudo, destrói todos os recordes. Tal. Aí, as mães das atletas americanas entraram na justiça com argumentos de que a Lia foi homem até os 16 anos, portanto... Desenvolveu músculos que tomam vantagem justa. E elas ganharam na corte americana. Então, o que me chama a atenção é que, assim, elas ganharam uma batalha jurídica no ano 2000, 2020, usando os mesmos argumentos que Hitler queria usar em 1936. Se você está fazendo uma comparação histórica aí bacana. Mesmo texto. Tudo bem que ele fez uma coisa completamente, né, ficava pulando de galho em galho, a gente entendeu. Mas a forma como aquele atleta ele se desenvolveu, para o Hitler era a mesma coisa. Para as mulheres. Eu não concordo com esse argumento, pessoalmente. Não. E aí as mães ganharam. E aí as duas federações, atletismo e natação, deram uma endurecida para os Jogos de Paris, deram mais uma endurecida nessa transformação. Então, em Paris não vai ter atleta trans? Pode ser que tenha algum, mas a Lia, por exemplo, eu acho que não vai. Porque não vai existe, poder. Então, mas o COI, ele tem restrição em relação a esse tema? O COI nunca tem restrição a nada, mas quando ele tem uma restrição, ele dá um jeito de fazer com que a federação tenha essa restrição. Então, a restrição oficial contra alguns atletas e algumas atletas trans vem das federações. Então, ele passa a bola para a federação, é isso? Olha, a gente não pode resolver isso, mas você pode proibir. Talvez seja bom você proibir, mas eu não posso fazer nada. Entendi.